Muitos sinais mostram que nós estamos vivendo o final dos tempos descrito na Bíblia. A humanidade está cada vez mais corrompida, as ameaças de grandes guerras são cada dia mais comuns. Os desastres naturais nunca aconteceram com tanta frequência, a fome tem destruído cidades inteiras e novas pragas e doenças têm surgido e acabado com a vida de milhões de pessoas. Tudo isso foi profetizado por Jesus e chamado de início das dores, conforme lemos em Mateus capítulo 24. Mas para aqueles que amam a Cristo, a coisa mais importante a saber sobre o fim dos tempos é que para nós esses acontecimentos significam que a volta de Jesus está muito próxima e logo estaremos com Ele por toda a eternidade. Por isso, em vez de nos preocuparmos, nós podemos viver a cada dia com uma grande expectativa de que esse dia vai chegar. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos vigiar. Não é porque nós fomos salvos por Jesus na cruz e recebemos o dom da vida eterna ao lado do Pai que nós não devemos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Por isso, neste vídeo, eu vou te mostrar os 5 pecados que todo cristão de verdade não pode cometer no fim dos tempos, para não correr o risco de fazer parte daquele grupo de pessoas que Jesus menciona em Mateus capítulo 7. Vamos ver o que ele disse. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Mas antes de começarmos a ver quais são os 5 pecados que todo cristão de verdade não pode cometer no fim dos tempos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho, para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Então vamos lá. O primeiro pecado que você não pode cometer: imoralidade sexual. Basta nós acessarmos as redes sociais e a imoralidade sexual estará lá. Homens e mulheres com roupas curtas, fazendo poses ou danças sensuais para prender a atenção das pessoas e ganhar algumas curtidas. Eu sei que as redes sociais pode ser algo bom, pode ser algo que te ajude a se aproximar de Deus, mas se você não vigiar, você pode cair em tentação. E além das redes sociais, nós temos os filmes, as novelas, as séries, que nos fazem consumir muito desse conteúdo pecaminoso sem que a gente perceba. E eu sei que é impossível nós ficarmos sem ver esse tipo de conteúdo, porque se você ligar a TV, se você acessar um site, aquilo aparece na sua frente, mesmo sem você querer. Mas você faz a escolha, se você quer alimentar aquilo, se você vai preencher a sua mente com aquilo, ou se você vai rejeitar tudo isso que aparece na sua frente. E eu sei que para muitos isso parece bobagem, parece coisa de crente bitolado, religioso, mas não é verdade, irmãos. Isso tudo vai minando a nossa fé, vai travando a nossa vida espiritual, e quando a gente menos imagina, nós já estamos frios espiritualmente, já estamos desagradando a Deus, porque a Bíblia diz no livro de Romanos que aquele que pratica os desejos da carne está desagradando a Deus. Então nós devemos tomar cuidado sim, porque o inimigo é astuto e tudo isso que vai vindo na nossa mente, através dos nossos olhos, se nós não rejeitarmos isso, isso tudo vai mudando a nossa maneira de pensar. E sem percebermos, nós já estamos pensando como o mundo, nós já estamos praticando as mesmas coisas que as pessoas do mundo, então vamos vigiar, viu, irmãos? De acordo com a Bíblia, imoralidade sexual é toda prática sexual fora do padrão que Deus estabeleceu. E qual é esse padrão? É que o sexo foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher dentro do casamento, com amor e respeito. Então tudo que está fora desse padrão é imoralidade sexual. E nós precisamos nos lembrar que o nosso corpo, irmãos, é templo do Espírito Santo. E quando nós praticamos algum tipo de imoralidade sexual, nós estamos pecando contra o nosso próprio corpo. E, consequentemente, nós nos esfriamos na fé e nos afastamos do Senhor. Por isso nós devemos viver cheios do Espírito Santo todos os dias, porque é só assim que nós conseguiremos vencer a carne e resistir às tentações. E vale lembrar que além de nos esfriar espiritualmente, a imoralidade sexual ainda traz consequências para aqueles que a praticam e para quem está à sua volta. Como por exemplo,
as doenças sexualmente transmissíveis, a perda da confiança das pessoas, a destruição de famílias, gravidez indesejada, vícios, sentimento de culpa, abandono. E tudo isso acontece porque a pessoa não consegue controlar os seus impulsos sexuais e acaba dando um mau testemunho, e tantas coisas ruins podem vir com isso. Então, se você está cometendo esse pecado, primeiro eu quero te dizer que Deus, Ele não somente perdoa quem comete a imoralidade sexual, mas também Deus pode restaurar a sua vida. Deus não quer que você seja escravo de nada. E quando você se arrepende e decide seguir Jesus de todo o seu coração, o Senhor perdoa o seu pecado, não importa qual seja ele. Amém? Mesmo uma pessoa que já aceitou Jesus como seu Salvador, ou até mesmo tem um cargo na igreja, um ministério, ela pode cair nos piores pecados se ela não tomar cuidado. Mas Deus está sempre pronto a nos perdoar quando nós nos arrependemos e decidimos mudar de vida. Amém? E isso também não significa que você pode continuar fazendo o que é errado, não significa que é só você pedir perdão e tudo fica bem. Não, você tem que entender que existem consequências. E talvez a maior consequência que você vai ter é que cada vez mais que você entregar a sua vida ao pecado, mais será difícil você se desvincular dele, mais será difícil você se libertar. Eu conheço muitas pessoas que estão sofrendo nessa área sexual porque não conseguem esperar o casamento ou porque são viciados em pornografia, em prostituição, em tantas coisas ruins assim. E essas pessoas hoje sofrem porque não conseguem viver uma vida constante com Deus. Então tome cuidado, irmãos. Cada vez que vamos nos afundando no pecado, a tendência é que o nosso coração fique mais duro, mais endurecido. Então tome cuidado e volte-se para o Senhor o quanto antes. E a Bíblia nos mostra 3 maneiras que nós podemos vencer o pecado. Primeiro, fugindo das tentações. Eu sei que é muito forte, aliás, é mais forte do que nós, mas a Bíblia diz que devemos fugir da aparência do mal, e não somente do mal. Então não queira enfrentar a tentação de frente, senão você vai perder. A segunda maneira de vencer a tentação é você resistir a ela. Eu sei que isso parece fácil, mas na realidade é bem difícil. Para uma pessoa que está sempre acostumada a cair em tentação, ela viveu no pecado tanto tempo, agora parece que é muito difícil resistir à tentação, porque ela perdeu até o costume de como andar com Deus. Ela está acostumada com uma vida mundana, então você vai ter que se esforçar muito, você vai ter que lutar contra o pecado. E em terceiro lugar, você vai ter que olhar para Jesus, porque não tem outra forma. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, ou seja, é por meio de Jesus que a sua fé começa e é por meio de Jesus que a sua fé é aperfeiçoada. Então busca o Senhor cada vez mais e eu tenho certeza que a vitória será sua. Amém? E agora vamos para o segundo pecado, o pecado da ganância. O próprio Jesus disse que não é possível servir a Deus e ao dinheiro. E quando nós amamos o dinheiro, as coisas de Deus perdem importância em nossa vida. E se formos analisar as piores coisas que acontecem no mundo, as maiores atrocidades, são porque as pessoas amam ao dinheiro. E por causa do amor ao dinheiro, as pessoas matam umas às outras, elas destroem vidas, elas destroem nações inteiras. E a Bíblia é muito clara que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por que nós devemos tomar cuidado com esse pecado? É que quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. E para isso ela não mede esforços e não se preocupa se vai prejudicar outras pessoas ou prejudicar o seu relacionamento com Deus. Algumas pessoas interpretam essa passagem da Bíblia dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas não é verdade. O dinheiro não é o problema é o seu coração estar firmado no dinheiro. Porque se formos analisar, o dinheiro pode ser uma bênção. Com o dinheiro você pode comprar cesta básica, você pode ajudar no hospital, instituições de caridade, você pode fazer a obra de Deus também precisa de dinheiro. Então quanto mais você se desprende desse amor ao dinheiro, mais você pode ser uma bênção nessa geração. E tome muito cuidado, porque nós estamos vivendo uma época em que o consumismo está acelerado, as pessoas querem só consumir, comprar, tudo para mostrar aos outros. Então nós precisamos saber lidar com essa área, porque senão vai ser uma área que vai nos escravizar. Quantas pessoas chegam para mim dizendo que estão endividadas, não sabem lidar com dinheiro, sofrem, toda a família é prejudicada.
Então nós, como servos de Deus, precisamos ter muita sabedoria para lidar com essa área. Amém? E agora vamos para o terceiro pecado, que é a ira descontrolada. Quando nós vemos nos sites de notícias, na TV, nós percebemos que um simples momento de descontrole emocional faz com que toda uma família seja prejudicada, faz com que isso destrua vidas, não somente a sua, mas das outras pessoas. E a ira descontrolada é um pecado que o diabo tem usado bastante nesses últimos tempos para destruir vidas, para causar destruição, até mesmo dentro da igreja. Mas eu quero te dizer que a ira em si não é um pecado, porque a Bíblia diz que é possível nós irarmos sem pecar. E há momentos em nossas vidas em que é normal nos irarmos com alguma situação. O próprio Jesus se irou quando ele viu que os mercadores estavam fazendo negócio na casa do seu pai. Então o grande problema é quando a ira vem de uma forma prolongada e descontrolada. E quando a ira controla a nossa vida, então nos afastamos de Deus. E por que o cristão deve tomar cuidado com esse pecado no fim dos tempos? É que a cada dia que passa, as pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão mais preocupadas. O mundo à nossa volta, ele tem ficado conturbado. E então as pessoas estão ficando desesperadas. E eu sempre costumo dizer o seguinte: o desespero é o terreno de Satanás. Porque quando uma pessoa está desesperada, ela não pensa direito, ela não raciocina. Então o diabo ocupa sua mente e a pessoa faz grandes atrocidades. A pessoa se afasta de Deus porque ela fica cegada por esse pecado. Basta nós olharmos os jornais para nós vermos o número de assassinatos por motivos banais, como uma briga de trânsito ou qualquer outra razão que poderia ser resolvida se as pessoas tivessem um pouco de amor nos seus corações, se elas tivessem um pouco de calma, de tranquilidade. Então nós, irmãos, nós precisamos pedir que Deus nos dê domínio próprio. Amém? A Bíblia conta que Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele foi tomado por uma ira muito grande, depois que o profeta Samuel falou para ele que Deus havia retirado a bênção que Deus tinha derramado sobre ele e que Deus já tinha preparado um novo líder para o seu povo, que era Davi. Então quando Saul ficou sabendo disso, ele se irou muito, seu coração se encheu de ódio e por muitas vezes ele tentou tirar a vida daquele rapaz. E eu quero ler para você o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 19. Olha o que está escrito. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar com os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota, e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança. Mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Olha isso, irmãos. Saul conhecia os mandamentos do Senhor. Ele sabia que Deus não estava se agradando do seu comportamento como rei e principalmente com a forma com que ele estava tratando Davi. Mas mesmo assim, a sua ira foi maior do que a sua fé e ele acabou pagando um preço muito caro. Ele foi humilhado pelos seus inimigos e acabou tirando a própria vida depois de ver o seu exército ser derrotado. Então, se nós não deixarmos que o Espírito Santo governe a nossa vida, quem vai governar é o inimigo. O diabo vai tentar contra nós, ele vai nos usar, ele vai tentar causar divisão, destruição, e nós devemos tomar muito cuidado. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, como controlar a minha raiva? Eu sou uma pessoa que estresso muito, eu tenho pavio curto, e só existe uma maneira, irmão. Você precisa buscar a Deus em oração. Você precisa colocar em prática quando surgir uma situação difícil na sua vida, você precisa pedir naquele momento que Deus te dê o domínio próprio, mansidão, porque esses são frutos do Espírito Santo. E a Bíblia oferece alguns conselhos para nós aprendermos a controlar a raiva. Em primeiro lugar, você tem que entender o quanto Deus te ama, você tem que ter um amor de Deus no seu coração, porque quando você não tem essa certeza, você fica uma pessoa vulnerável, você fica uma pessoa que não consegue entender o seu valor, você fica uma pessoa carente, se sentindo mal, cheio de complexo de inferioridade. Ou seja, deixe Deus mostrar o quanto Ele te ama.
E depois também você tem que perdoar quem te feriu, não importa a ofensa que a pessoa fez contra você. Não devolva na mesma moeda, pense antes de falar, não fique falando besteira, porque depois é difícil você consertar os seus erros. Então esses são alguns exemplos, e eu creio que à medida em que você buscar ao Senhor, Ele vai te ajudar a vencer esse pecado. Amém? E vamos lá para o quarto pecado, a idolatria. A Bíblia condena a idolatria, todo mundo sabe disso, né? Mas muitas pessoas entendem errado o conceito desse pecado, dizendo que idolatria é somente adorar alguma imagem de escultura ou outro Deus que não seja o Senhor. Mas a verdade é que a idolatria é algo muito mais profundo, muito mais disfarçado e perigoso. Por quê? Porque a idolatria é você colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar de Deus. E quando a gente vê o povo de Israel idolatrando, fazendo bezerro de ouro, muitas vezes a gente julga aquele povo. Mas nós devemos entender que poucas vezes na história a idolatria esteve tão presente como no fim dos tempos, que são esses dias atuais que estamos vivendo. Porque cada dia mais nós temos visto as pessoas idolatrarem o dinheiro, seus bens materiais, seus próprios corpos, seus cantores, atores e outras celebridades. E tem também o pecado, porque se você guardar o pecado no seu coração, sabe aquele contatozinho no seu celular, aquela pessoa que você fica flertando na internet, aquilo se torna um ídolo, porque você não quer abrir mão daquilo ali para servir a Deus. Então pode ser que mesmo sem você perceber, você já está cometendo o pecado da idolatria. Então eu quero te convidar a fazer uma breve reflexão. Existe algo ou alguém na sua vida que você tenha dado mais valor do que ao Senhor? Você tem dedicado mais tempo a essa coisa ou a essa pessoa do que a Deus? Por quanto tempo você fica pensando nisso durante o seu dia? Saiba, meu querido irmão e minha irmã, que a sua comunhão com Deus deve estar acima de tudo. Então tome muito cuidado, porque a Bíblia condena a idolatria. Eu quero ler para você uma passagem que está em Apocalipse capítulo 22. Olha o que está escrito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Olha isso, irmãos. Então nós podemos nunca nos curvar fisicamente diante de uma estátua, mas muitas vezes nós colocamos a nossa esperança e a nossa confiança em coisas que não são Deus, como a estabilidade financeira ou até mesmo a nossa família. Então saiba disso, irmãos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso, coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida e Ele vai acrescentar todo o resto que você precisar. Amém? E vamos para o quinto pecado que nós não devemos cometer no fim dos tempos: o egoísmo. Alguma vez alguém já te disse que o mundo não gira à sua volta? Se a resposta é sim, provavelmente é porque você está tendo um comportamento egoísta. O egoísmo faz com que a gente pense somente em nós mesmos e não nos preocupemos com aqueles que estão à nossa volta. E você pode até achar que é um exagero eu colocar o egoísmo nessa lista de pecados. Afinal de contas, existem outros pecados muito mais graves, não é verdade? Mas eu te garanto que o egoísmo é a base de tudo. O egoísmo é o oposto do amor. As pessoas geralmente dizem que o oposto do amor é o ódio, mas não. O oposto do amor é o egoísmo, porque o amor ele dá, o amor ele oferece, ele serve, mas o egoísmo quer tudo para si. E por causa do egoísmo, muita gente faz macumba, muita gente vai para magia negra, muita gente mente, muita gente sente inveja, faz fofoca, muita gente tira a vida da outra pessoa. Então nós devemos tomar cuidado, porque Jesus disse que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E a Bíblia também diz algo muito grave, que se nós não amarmos o nosso próximo, nós somos assassinos. Se nós odiarmos o nosso irmão, nós estamos no mesmo nível de alguém que tira a vida de alguém. Então nós fomos chamados para amar, para demonstrar amor, para orar pelas pessoas. Porque não adianta nada a gente ir à igreja, a gente orar, ler a Bíblia, mas não perdoar o irmão, não ajudar as pessoas, não olhar para o próximo com compaixão. E se nós deixarmos o egoísmo tomar conta do nosso coração, nós vamos nos afundar no pecado e nós vamos perder a nossa relação com Deus. E no livro de Gênesis, nós vemos que Adão ele tinha 2 filhos. Você deve conhecer essa história, Caim e Abel.
Os dois eram diferentes, porque o filho mais velho, Caim, ele era orgulhoso e egoísta, e Abel era um menino humilde. E Adão sempre dizia aos seus filhos que era importante oferecer sacrifícios ao Senhor no altar que ele havia construído. E a Bíblia diz que Abel, que era pastor, ele sempre oferecia suas melhores ovelhas ao Senhor. Já Caim, ele era agricultor, ele sempre pegava as frutas dos seus pomares e ele sempre guardava as melhores para ele. E ele então oferecia o resto para Deus. E Deus viu que Abel o honrava com o melhor que ele tinha, enquanto seu irmão sempre trazia um sacrifício miserável. E por causa disso, Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o do seu irmão. Então a Bíblia diz que o seu irmão ficou com tanta raiva, com ciúmes, e ele acabou matando o seu irmão por causa disso. Então olha as consequências desse pecado, né? Você achar que só você tem que ser aceito, só você tem que ser abençoado. Não, meu irmão, você tem que se alegrar com a vitória do outro. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Então sempre quando você ver alguém sendo abençoado, peça para Deus não deixar que o egoísmo entre no seu coração e que você possa se alegrar com a outra pessoa, que você possa honrar as outras pessoas, tá bom? Porque senão o egoísmo ele pode te afastar de Deus completamente. Amém? Então esses são os 5 pecados, é lógico que existem outros, mas eu quis trazer esses em específico para que você faça uma reflexão da sua vida. Porque o tempo está acabando, irmãos. Jesus está quase voltando e Ele vai julgar o coração de cada um. Então nós precisamos estar firmes, vigilantes, para que o mal não entre no nosso coração. Quando Jesus estava para ser crucificado, Ele fez uma oração por nós, que está lá em João capítulo 17, e nessa oração Jesus pediu por nós, e Ele disse assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, meus irmãos, enquanto estivermos nesse mundo, o nosso maior desafio é que o mal não entre na nossa vida, no nosso coração. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu peço que você compartilhe com seus amigos, com seus familiares e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.